Olá, meu povo do quarto ano! Bom dia, boa tarde! Bem-vindos a mais uma aula de História desta quinta-feira, dia 8 de outubro. Estamos quase encerrando a semana e a nossa aula de História começou agora. Bem-vindos todos vocês! Na nossa aula de hoje, nós teremos assunto novo. Encerramos, na semana passada, o capítulo 3 do livro de vocês de História. Hoje, nós começaremos o capítulo 4 com o primeiro assunto deste capítulo. Eu peço que vocês peguem o livro de História, estojinho na mão. Vamos começar a nossa aula. Na aula passada de História, na sexta-feira, eu não passei nenhuma atividade para casa. Na aula passada, nós conversamos sobre comunidades quilombolas de hoje. Neste caso, nós falamos as comunidades quilombolas de hoje em dia. Como são as pessoas que vivem, os que têm ascendência nos africanos, e foi lá na página 139. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre este assunto? É só mandar sua pergunta no aplicativo, tudo bem? E nos nossos encontros ao vivo, também a gente esclarece se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto. Combinado? E essas comunidades quilombolas, elas se espalharam por todo o Brasil e somente depois do ano de 1981 foi que começou-se a projetar um memorial do Zumbi dos Palmares. Que o Zumbi dos Palmares, como vocês sabem, ele foi um dos líderes mais importantes dos quilombos e foi um dos quilombos que mais durou, que foi o quilombo dos Palmares, localizados lá no estado de Alagoas, bem pertinho da divisa com Pernambuco, bem próximo mesmo. E até hoje esse memorial lá existe. Quando você chega lá na cidade, você encontra uma estátua feita do zumbi, com os azulejos, indicando que aquela área é uma comunidade quilombola. E na aula passada, vocês também descobriram que existe sim uma comunidade quilombola aqui em Olinda, na cidade de vocês, que a maioria dos alunos mora no município de Olinda. E tem sim uma comunidade quilombola lá. Então, minha gente, nesse assunto nós vimos sobre as comunidades, um assunto simples, que vocês já têm conhecimento. E aí, nesse capítulo 4, é o que nós vamos começar, que o título é Do Reino Unido ao Império, na página 142. Vamos começar a leitura, vamos fazer alguns comentários. Tem uma atividade de classe para vocês fazerem para casa também. Vamos começar? No século XIX, tropas francesas invadiram Portugal. E agora? O que foi que aconteceu? Devido a essa invasão, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil em 1808. Veio todo mundo fugido para cá, porque as tropas francesas invadiram Portugal, estavam tomando conta de tudo, e eles ficaram com medinho e vieram para cá. Sendo assim, a sede do governo da metrópole foi transferida de Portugal para a cidade do Rio de Janeiro. A família real portuguesa veio para cá, se instalou no Rio de Janeiro e a sede do governo que estava lá em Portugal foi trazida para cá, para o Brasil, que ficou lá no estado do Rio de Janeiro, do atual estado do Rio de Janeiro. Com a família real vieram muitos funcionários da corte. Claro que eles não vinham sozinhos. Eles queriam continuar com o bem bom, com as pessoas que serviam a eles o tempo todo. Afinal, eles eram da família real, então tinham empregados o tempo inteiro para fazer tudo para eles, até para pentear o cabelo, que eles nem isso eram capazes de fazer, mas enfim. Eles tinham empregados para trabalhar, para fazer tudo, para cozinhar, para cuidar das roupas deles, cuidar do ambiente onde eles estavam morando, lá no castelo, ou no local onde eles moravam naquela época. Então, tudo era por conta dos empregados. E aí eles trouxeram todos os funcionários dele da corte para cá. Ministros, conselheiros e até juízes. Estava todo mundo no pacote, veio todo mundo para cá, inclusive a família real. Porém, todo o trabalho braçal continuou sendo feito pelos escravos. Olha que lindo!
Por que não botava esse povo para trabalhar também? Mas não, coitados dos africanos que tiveram que trabalhar servindo o tempo inteiro a família real, que queria continuar vivendo bem bom, na regalia, pois eles eram nobres lá de Portugal, só que vieram para cá e os coitados africanos foi que tiveram que trabalhar com o trabalho pesado para servir a família real. Transmigração da família real, ó, palavra nova. A vinda da família real para o Brasil é conhecida historicamente como transmigração da família real. A vinda deles para cá ficou conhecida com esse título de transmigração da família real. A mando do rei português, muitos fidalgos tiveram que ceder suas casas para a instalação da corte portuguesa. Você tinha que sair da sua casa, porque a família real vinha lá e tomar conta. Olha só, foi isso que aconteceu no passado. Eles vieram de lá, fugidos, todo mundo com medo das invasões francesas que estavam acontecendo lá em Portugal. Veio todo mundo para cá, ainda queriam viver no bem bom, os escravizados, os africanos, trabalhando para servi-los. E ainda você tinha que sair da sua casa, porque a corte portuguesa ia lá e tomar conta da sua casa. E agora você ia para onde? Foi o que aconteceu no passado. O selo real era colocado nas portas e ninguém podia contestá-lo. Os habitantes tinham que se retirar. Isso aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que vocês vão estudar lá mais para frente. Quando os judeus tiveram que sair de suas casas e todo o governo lá da Alemanha estava tomando conta de tudo, e aí eles foram obrigados a sair, foram para os guetos e toda a história vocês vão conhecer mais para frente. E aí o que foi que aconteceu? Em todo lugar onde o selo da corte portuguesa, da família real, em todo lugar onde tinha lá o selo, era propriedade agora da família real. E ninguém podia dizer nada. Simplesmente, se fossem recorrer, se fossem querer, não, essa casa é minha, que eu construí, e acontecer algo não muito agradável com essa pessoa. Foi isso que aconteceu no passado. Passado do Brasil, vejam só. Só que o que aconteceu depois? O príncipe regente governava Portugal, substituindo sua mãe. Neste caso, o príncipe estava governando Portugal no lugar da mãe dele. O nome dela era Dona Maria I, que havia ficado louca. Vocês já escutaram um ditado popular? Esses ditados populares que a gente sabe, que fazem parte do povo, que fazem parte do folclore brasileiro, muitos ditados populares que a gente fala no dia a dia, que a gente conhece, muitas vezes a gente não sabe nem a origem. Mas tem um ditado popular que teve a sua origem durante esse período em que a família real portuguesa veio para cá. Você conhece um ditado popular chamado Fulano é Maria, vai com as outras? Você conhece? Se você não conhece, com certeza os seus pais conhecem, os seus avós conhecem, com certeza. Lá vai Maria com as outras. Fulano é Maria, vai com as outras. Fulano é Maria, vai com as outras. Na época em que Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, que estava governando naquela época, lá no ano de 1808, de acordo com os textos, com os relatos que tem, ela havia ficado louca. Perdeu completamente o seu senso de responsabilidade. Então, ela ia fazer o seguinte. Ela ia e se guiava por outras pessoas. Ela tinha os seus servos, os seus empregados, e toda vez ela ia sendo conduzida por outras pessoas, por essas pessoas. E aí, toda vez que ela ia e saía por algum lugar, ia lá alguém com ela. E as pessoas diziam, lá vai Maria com as outras. Ou seja, ela era guiada por outras pessoas, porque ela havia ficado louca. Daí surgiu o ditado popular, Maria vai com as outras. Olha só, mais uma coisa que vocês aprenderam nas nossas aulas de história. E aí, o que aconteceu? Como ela havia ficado louca, para melhor governar, Dom João, que era o rei, tomou uma série de medidas para o Brasil.
entre elas a extinção da colônia, elevando-a à categoria de Reino Unido ao de Portugal. Sendo assim, iniciava-se, portanto, a época em que vivemos junto ao Reino de Portugal, podendo Dom João observar muitas necessidades em nossas terras. Claro que existia muitas necessidades na nossa terra. Ainda era a época de escravidão. Muitos africanos ainda continuavam aquele transporte de africanos para cá, onde aconteciam as mortes, os açoites, os maus tratos, e tinha a população crescendo. Entre os próprios filhos dos africanos também estavam crescendo, a família real portuguesa crescendo, a população no Brasil crescendo, e quanto mais gente tem, maiores as necessidades dessas pessoas. Quanto maior a quantidade de pessoas tem num determinado local, mais custo tem para manter todo esse povo. E a gente precisa de tudo isso. De hospitais de qualidade, de uma educação de qualidade, de atendimento público em vários setores, como saúde, que eu expliquei agora, como a educação. Então, quanto mais pessoas tem numa cidade, maior o gasto dos governantes para manter todo esse povo, como alimentação e dentre outras coisas. Hoje em dia tem a questão da infraestrutura, do saneamento básico, que naquela época não tinha essa rede de esgoto, esses postes iluminados que a gente tem, que tem essas empresas que são contratadas para poder ajudar na manutenção desses postes de iluminação, a questão da água encanada, aquela água que sai da sua torneira quando você abre lá para escovar seu dente, vai tomar seu banho, lavar os pratos, enfim, fazer outras coisas. Não tinha naquela época. Não tinha Compesa, não tinha Celp, era tudo na base do candeeiro, como minha mãe diz. As pessoas podiam se locomover dentro de suas casas quando anoitecia. Era o que acontecia. E aí, o Dom João VI ele percebeu que tinha muitas necessidades aqui na nossa terra. Com o falecimento de Dona Maria I, Dom João tornou-se imperador do Reino de Portugal com o título de Dom João VI. Quando a esposa dele faleceu, Dona Maria I, ele se chamava apenas Dom João. Ele assumiu o Reino de Portugal e o título dele, neste caso, como um nobre, como um rei, que era a majestade naquela época, ele passou a se chamar Dom João VI. E sempre que vocês observarem esses títulos, ou em relação a séculos, vocês observam que são escritos sempre em números romanos. E ele recebeu esse título de Dom João VI. Entendido? Aí vem. Tem um retângulo azulzinho aí, que tem uma outra observação. Depois que as tropas napoleônicas deixaram Portugal, Dom João VI teve que retornar à corte da Europa para reassumir a terra. Afinal de contas, ele era português. O reino dele estava lá no país dele, lá na Europa. E depois que as tropas francesas foram embora, ele voltou para Portugal para assumir a terra dele, porque até então ele era o rei daquela terra. Foi aí quando aconteceram as viagens da família real voltar para Portugal. Assim acontecendo, deixou aqui no Brasil seu filho Dom Pedro como príncipe regente. E foi aí que aconteceu do Dom Pedro começar a governar o Brasil, onde ele era muito querido pelo povo brasileiro, onde aconteceu a independência aqui do Brasil, no 7 de setembro, que foi o próprio Dom Pedro que proclamou, toda a história que vocês já conhecem. Isso tudo aconteceu nessa época do Reino Unido até o Brasil Império. Nossa história passou, portanto, a tomar novos rumos com a saída da família real, iniciando-se o período do Brasil Império, poucos anos depois do retorno de Dom João VI para Portugal. Quando as coisas começaram a mudar aqui, foi aí que o Dom Pedro assumiu. Ele assumiu e as coisas começaram a melhorar um pouco, pois a família real já tinha ido embora para Portugal, eles já haviam voltado para o país deles. E como eu expliquei, o Dom Pedro ele era um governante muito querido pela população. E as coisas começaram a mudar pouco tempo depois que eles voltaram. Então, o que é que acontecia? Então, quem estava trazendo? Quem não estava governando bem o nosso país era a família real portuguesa. Embora o Dom Pedro I ele era o príncipe regente, ele era o filho
desse rei de Portugal, mas ele não pensava igual ao pai. Muito pelo contrário. Ele queria sim o progresso do país e queria a total independência do Brasil, cortar essas ligações que o Brasil tinha com Portugal. Foi aí quando ocorreu a independência do Brasil, lá no ano de 1822, no dia 7 de setembro, como vocês já sabem. Alguma dúvida sobre esse assunto, minha gente? Nenhuma dúvida? O que é que vocês vão fazer de tarefa de casa? Eu preciso que vocês façam apenas, de classe, melhor dizendo, preciso que vocês façam a cópia desse texto no caderno. Só isso, você vai apenas fazer a cópia, colocando o título bem direitinho, nome da escola, a data, aluno. Eu não peço sempre para vocês colocarem aluno, série, professora, eu não peço. Geralmente no cabeçalho que eu peço, que eu informo para vocês, tem o nome da escola e a data. Alguns alunos acrescentam aluno, série, então fica a critério de cada aluno. Pular linha, tarefa de classe, você vai pular uma linha, vai colocar o primeiro quesito e vai escrever copie o texto do livro de história da página 142. Ponto. É isso que você vai escrever. Pule uma linha. É aí que você vai colocar o título do Reino Unido ao Império. Percebam que a palavra reino é com R maiúsculo, unido, U maiúsculo, império, I maiúsculo. E você vai fazer do mesmo jeito. Vai pular uma linha, pois esse é o título do assunto e vai começar a copiar esta primeira parte. No século XIX, tropas francesas invadiram Portugal, até você chegar em Rio de Janeiro. Ponto. Lembre-se de colocar o parágrafo e tem que colocar o espaço, tá? Precisa colocar esse espaçamento. Quando você começar a copiar, observem que aqui no livro tem assim. Tem um espaço entre o NO no século e o restante do texto. Então, isso aqui significa que você tem que colocar um parágrafo. É um espaço entre a linha principal do seu caderno para você escrever. Eu vou copiar aqui um texto e vou mostrar para vocês verem como é o modelo desse jeito aqui. Olha, gente. Olha só. Nome da escola, tudo bonitinho, data, aluno, pula a linha, tarefa de classe, desse jeito. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Olha assim. Dá para ver? Fazer a cópia direitinho. Título, com letra maiúscula o título. E aqui vocês vão colocar o que nós chamamos de parágrafo. Isso aqui, ó. Estão vendo que todos os cadernos têm uma linha na vertical. Isso aqui é o espaçamento do caderno, são as margens. As margens do caderno é isso aqui. Essa aqui é uma margem, essa aqui em cima é outra margem, aqui é outra margem e aqui embaixo também é outra margem. Essas margens que existem no caderno não é para a gente escrever nada nelas, certo? Nadinha. Nada. Vão deixá-las todas em branco e você vai escrever o que está entre esta linha na vertical e essa outra linha aqui, que ela é quase transparente, geralmente nos cadernos. Alguns cadernos não têm esse espaçamento aqui demarcado com linhas. É um espaço em branco, mas você vai fazer do mesmo jeito, sendo que precisa colocar o parágrafo. E o que é o parágrafo? Este espaço entre a linha do seu caderno, entre a margem e o que você vai escrever, assim. Você vai colocar esse espaço aqui e quando for copiar no outro parágrafo, como eu coloquei o exemplo aqui, é do mesmo jeito, com um espaço respeitando esse limite aqui. Esse aqui está como esse. Tia, vou precisar colocar uma régua para medir? Não, não precisa. É só você colocar um espaço do tamanho mais parecido possível com o de cima. Desse jeito você vai respeitar todas as margens do seu caderno e vai ficar uma tarefa organizada. Como vocês já são quarto ano, fazer uma cópia bem bonita, bem alinhada e deixar o caderno organizado.
certo? Então, capriche também nessa letra, tá? Tem alguns alunos que precisam melhorar a letra, precisam melhorar a caligrafia. Olha, mais uma vez mostrando, colocando o título com as letras maiúsculas, normal. Aqui coloca o parágrafo, você não vai começar escrevendo no século junto dessa linha vertical, não. Coloca um espaço que se chama parágrafo, assim como os outros. Observem que no livro tem alguns parágrafos. Estou explicando como é a tarefa de classe, tá, gente? Aqui no livro tem alguns parágrafos. Tem esse aqui. No século é o primeiro. Com a família real é o segundo. Quando você vê que aqui no livro tem esses espaços, significa que você vai pular a linha. Pula a linha aqui, escreve transmigração da família real. Você pode, inclusive, sublinhar com um lápis ou mais escuro, ou então até um próprio hidrocor mesmo, com uma caneta, você pode sublinhar, pois isso aqui é de destaque, que é o título e subtítulo desse texto. Pulou linha, observa onde tem espaçamento, pula linha, você vai começar um novo parágrafo. A vinda da família real, aí depois vem para cá. Quando você chegar aqui, onde tem a palavra se retirar, embaixo começa mais um parágrafo. O príncipe regente vai colocar o espaço entre a linha vertical do caderno, coloca um espaço e começa a escrever. Aí vem qual outro? Iniciava-se, portanto, é um outro parágrafo. Com o falecimento de Dona Maria I, é um outro parágrafo. E tem, esse aqui é o último. Quando chegar nessa parte daqui, você vai precisar também pular uma linha e colocar do jeitinho que está escrito aqui. Certo? Não é complicado não, minha gente. Vocês precisam só prestar bastante atenção ao escrever. Observar onde tem letra maiúscula, vírgula, ponto, pular a linha, tudo isso. Os acentos agudos, circunflexos, onde tiver. Precisa colocar os pontos finais, que eu sempre falo nas aulas. Termina a frase, ponto final, sem se esquecer. Certo? E essa vai ser a tarefa de classe de vocês. Vocês vão fazer a cópia desse texto, como eu expliquei, respeitando as margens, tudo direitinho. Para casa, vocês vão responder a próxima página, que será 143. Essa atividade aqui, nós faremos a correção amanhã e eu já peço que você compartilhe a foto da sua cópia, que eu quero observar como é que você fez. Focalize bem direitinho a foto, deixe a foto com foco para que eu possa ler. A tia, coitada, que ela tem miopia, tá, gente? Por favor, então mande uma foto assim, sabe? Bem bonitinha, bem caprichada, porque senão não vou conseguir ler, não. Eu vou pedir de novo para vocês mandarem, tá? Se eu não conseguir ler. E aí você vai mandar tanto a foto da sua cópia, quanto a foto da página 143 do seu livro, certo? Essa vai ser a atividade de casa. Bem simples. Vocês não vão escrever quase nada. Tem coisa de marcar X aqui, completar com as letrinhas, ó. Filé a tarefa. E amanhã a gente faz a correção dela, certo? Eu vou ficando por aqui. Todos vocês fiquem com Deus. Um beijo, quarto ano, e até amanhã. Amanhã a gente se vê na nossa aula de história. Tchau, tchau. Até mais.